Olá a todos, obrigado por vocês terem topado participar desse bate-papo a respeito da fisioterapia, do andamento, dos desafios. Conforme a gente acabou de conversar, o objetivo desse bate-papo foi atender um pedido aí de alunos e amigos fisioterapeutas que sugeriram a gente conversar sobre os desafios, sobre os obstáculos, sobre dicas, né, sobre algumas situações que vocês viveram aí na carreira de fisioterapeutas. Então, pelo respeito e admiração que eu tenho por cada um de vocês, escolhi convidá-los e vocês prontamente toparam. Então, vou apresentá-los e a gente já começa o nosso bate-papo. Então, o Diego, ele atua como Diego Ferreira, ele atua como fisioterapeuta, né, um consultório próprio, numa clínica chamada Respilates, é especialista em osteopatia e é presidente da Associação de Osteopatas do Brasil, a OAB. A Luanda Colange, ela é fisioterapeuta, diretora do Centro de Neuroestimulação Pediátrica, CENEP, doutora em Ciências da Reabilitação. A especialidade dela é fisioterapia neurofuncional e é diretora científica da Associação Brasileira de Fisioterapia Neurofuncional, a Abrafim. E a Priscila, doutora Priscila Cândido, fisioterapeuta da clínica Winner Reabilitação Esportiva, mestre em Ciências da Saúde, especialista em fisioterapia esportiva e osteopatia, gerente da fisioterapia do São Paulo Futebol Clube e presidente da Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva, SONAF. Então, eu resumi muito o currículo só para apresentar para quem está ouvindo, saber que com quem nós estamos conversando e são pessoas que têm total condição de dar uma dica, contar um pouquinho da sua história e, de repente, ajudar a enfrentar os desafios da fisioterapia. Eu sou o Hugo, sou especialista em osteopatia, diretor do Colégio Brasileiro de Osteopatia e atuo na clínica Centro Avançado de Ortopedia. Muito bem. Então, agora, devidamente apresentado, a gente pode conversar esse bate-papo, começar esse bate-papo. Bom, uma pergunta, anotei algumas perguntas aqui para a gente direcionar o nosso bate-papo, mas eu queria começar com uma bem ampla, assim, para dar o pontapé inicial, né? Como é que vocês avaliam, percebem o momento da fisioterapia? São áreas diferentes, né? E aí, como é que vocês observam o momento da área especificamente de vocês, né? Eu acho que como o objetivo é mais falar de carreira, eu acho que a gente podia falar mais com o olhar do mercado, das dificuldades, da aceitação de pacientes, né? Como é que vocês percebem esse momento? Pode ser? Posso convidar algum de vocês? Então vai. Luanda. Boa noite a todos. Hugo, primeiro, obrigada pelo convite. É sempre muito bom discutir a nossa profissão com as pessoas que a gente admira, que a gente gosta, e na tentativa de contribuir com o próximo. É muito difícil começar uma carreira na área da saúde, acho que não só na fisioterapia. Especificamente na área da fisioterapia neurofuncional, a gente vive um momento muito promissor e muito delicado. Em que sentido? As incidências da pediatria estão aumentando muito, então a gente tem uma crescente muito grande, por exemplo, de crianças com paralisia cerebral, transtorno do espectro autista, um número gigantesco de casos de acidente vascular cerebral após o Covid. Então, a gente teve impacto da pandemia muito grande na neurologia com o aumento da incidência, e isso aumenta a possibilidade do mercado de trabalho. Então, as clínicas vêm crescendo, a abordagem no Sistema Único de Saúde também precisou ampliar o número de fisioterapeutas especialistas da neurofuncional, mas é delicado porque na minha área, por exemplo, a gente está tendo um impacto muito grande dos processos jurídicos, ditando o processo de intervenção fisioterapêutica. Então, isso acaba deixando um pouco mais delicado. Então, a gente teve um aumento expressivo de vagas dentro da fisioterapia neurofuncional, por conta do aumento da incidência, mas também a gente está tendo muitos conflitos dentro dessa demanda por conta da influência jurídica dentro da minha área. Isso se tornou uma realidade que não acontecia, por exemplo, há 5, 10 anos atrás. Nossa, só essa fala já abre margem para a gente tentar entender muito do que é
influência jurídica, né? O que que você, como assim, bem, Porque, na verdade, assim, como os tratamentos específicos, métodos e técnicas não estão acessíveis no Sistema Único de Saúde, e muitos deles não estão disponíveis nas redes de convênio, as famílias entenderam que elas podem solicitar isso por uma via jurídica. Então, o juiz é um processo aberto contra o convênio, contra o Estado, na solicitação de ter esse atendimento particular financiado pelo convênio pelo Estado. Então, imagina que era uma população que não tinha acesso ao sistema privado, que ficava no centro de reabilitação do SUS e que agora tem um número muito expressivo de liminares e processos sendo ganhos pelas famílias. Então, de fato, essa demanda chegou para o atendimento. entendo. Só que fica delicado porque, por exemplo, alguém prescreve o nosso tratamento, não é o fisioterapeuta especialista que decide o que vai fazer. Então, isso é solicitado, o médico solicita para o juiz, que determina frequência, carga horária, objetivo, técnica, método de tratamento, isso tem que ser cumprido. Então, teve o lado positivo, que é o maior acesso às famílias que não tinham possibilidades a um tratamento mais especializado, num ambiente mais adequado para a criança, o que é muito bom. Então, aumentou muito o número de vagas de emprego para o fisioterapeuta da neurofuncional. Entretanto, a gente está perdendo essa característica do fisioterapeuta enquanto tomada de decisão para objetivo, conduta, como que a gente vai, de fato, abordar esse paciente. Então, a gente está vivendo esse meio do caminho da felicidade da melhora ao acesso ao paciente, mas também da tristeza da comercialização da fisioterapia neurofuncional. Entendi. Muito bem. É semelhante nesse sentido alguma coisa, Pri, para você? Eu acho que essa questão foge um pouquinho, né? Bem o que a Luanda falou, mas essa questão da gente receber uma prescrição e de repente e ter que explicar para o paciente que a gente que está ali apto para avaliar a real necessidade, né? Então, essa ingerência sobre a fisioterapia, né, em diversos aspectos, é algo que a gente tem que lidar, né? Eu acho que isso acontece também no consultório. Não sei se para você é assim também, Pri. Como é que tá no esporte? Como é que você vê o mercado? Como é que você vê as oportunidades, as possibilidades, a procura, o entendimento dos pacientes por essa área? Seu microfone está desligado, Pri. Primeiramente, agradecer a, a todos vocês por possibilidade de estar participando junto dessa live e especialmente ao Hugão, irmão de faculdade, ao Gustavo, Hugo, que viemos de uma turma gostosa de trabalhar, unida, e que estamos sempre juntos para que quando um precisar do outro, isso depois de 20 anos ainda, né, Gu, o Gu é muito gostoso. Então, agradecer vocês. Acho que começando pelo que a Luanda falou, em relação à prescrição, em parte jurídica eu não encontro muito, né, na minha área, mas as que a prescrição vinda do médico em relação ao tratamento, isso diminuiu muito do que quando eu me formei. Antes isso era normal. Hoje, pelo menos aqui na região no que eu trabalho, existe sim, mas já são exceções. Isso é um aspecto positivo da confiança do fisioterapeuta, né? E quando acontece, é só explicar, né? Dialogar tanto com o terapeuta, quanto com o médico, quanto com o paciente, né? A gente costuma ligar para o médico mesmo, né? Também para dialogar com ele, que eu pretendo fazer, porque, né? Ele vai sentindo a confiança e também os que passavam com essa solicitação acabam não passando mais. Em clube é muito mais tranquilo, porque os dois estão lá juntos, né? Então, já isso é discutido já quando o atleta se machuca, e aí o médico faz a parte dele, a física faz a parte dela, né? Então, isso o conjunto se discute em grupo, né? Eu acho que a fisioterapia, pensando na fisioterapia do esporte, ela está crescente, ela vem crescente em todos esses anos. Quando estava na faculdade,
isso não era uma realidade, não era realidade para nenhum, nem para homem, nem para mulher. Para mulher era menos ainda, mas era pouquíssimas pessoas. Hoje já não, isso já é algo educado até, que já a diferença da fisioterapia ortopédica e da fisioterapia esportiva, né? Então, os clubes têm cada vez necessitando mais um profissional específico da área, que isso antes não existia. A gente tem conseguido colocar nos clubes processos seletivos, a gente já faz isso no São Paulo, processos seletivos para contratação, não só no São Paulo, como outros clubes também. A gente, até na prova do COFITO, a crescente de número de inscrições para a prova. Então, eu acho que tudo isso vem mostrando a crescente da profissão da fisioterapia como um todo, em específico da fisioterapia esportiva, né? E também acho que uma parte do hoje as pessoas estão mais conscientes do que é a fisioterapia do que era antes, né? Então a gente consegue antes você ia para o fisioterapeuta apenas quando se machucava e quando estava doendo muito, quando não conseguia mais fazer alguma coisa. Hoje já tem o preventivo, ele é grande já, né? As pessoas que praticam atividade física sabem que a fisioterapia pode fazer essa parte de preventivo. Então, a minha clínica fica dentro de uma academia de tênis. A gente tem muitos atletas que são prevenção de lesão mesmo, né? Até o amador, né, Pri? Hoje em dia ele já entende da prevenção da lesão, né? Isso, O exato. praticante ali amador, que está longe de ser um profissional, ele entende do cuidado preventivo e procura o fisioterapeuta, né? Isso, exato. Então, acho que é um crescente de público, né? Sendo prevenção e tratamento, e um processo educativo disso. E, então, acho que ela vem em crescente evolução, sim, a fisioterapia esportiva. Muito bem. E aí, Diego? E a osteopatia no sua interpretação? Como é que tá? Como é que tá o mercado para nós? Como é que tá o número de osteopatas, né, crescente, né? E o quanto isso ajuda ou não na sua visão? O quanto a sociedade está conhecendo mais a osteopatia, está procurando, né? O que que você Cara, acha? pegar a tua pergunta lá do início um pouquinho, né? Quando eu entrei na osteopatia, existiam pouquíssimas escolas de osteopatia com uma formação assim robusta, né? No país. Então, tô falando do ano de iniciei meu curso em 2009. E foi quando eu fiz o começo do curso ali, me matriculei. Em 2009 a gente tinha pouquíssimas escolas de osteopatia com uma formação robusta que realmente ofereciam uma formação qualificada. E a osteopatia, ela era vista não pelos pacientes. Os pacientes achavam o máximo quando eles tinham uma dor, né, um problema, e a gente conseguia mostrar para ele que o problema dele às vezes estava muito mais a fundo do que ele achava, né, de ser uma simples dor muscular naquele ponto, né? Mostrava que existia todo um contexto ali em volta daquilo. O paciente achava o máximo, mas a gente era meio visto por outros profissionais da saúde, até por alguns outros fisioterapeutas como um charlatão, assim, tipo, a gente tava contando história, né? Inventando coisa pro paciente. E foi passando o tempo, né, cara? A osteopatia foi crescendo no mercado junto aos pacientes, foram saindo também pesquisas, foi nos fortalecendo mais cientificamente e deu um boom, né? A osteopatia cresceu vertiginosamente aí nos últimos 10 anos, vamos colocar assim. E surgiram muitas escolas de osteopatia, boas e outras nem tanto, né? Então, eu acho que tem os dois lados, né? Eu acho que tem um lado muito bom, como a Luanda colocou ali, de acessibilidade, por exemplo, do tratamento, né? Eu acho que a osteopatia ela ficou mais acessível à população, por número de profissionais, por uma série de fatores nesse sentido, e eu estou falando aí considerando profissionais qualificados, né? Claro que tem o outro lado, que é o quê? Esse boom, né, é uma oportunidade de ganho financeiro para quem não está muito preocupado com a qualidade. Então, surgiram muitas escolas aí com formações ruins,
pessoas fazendo cursos de final de semana e se dizendo osteopatas, essas coisas, né? E a gente, obviamente, que essa questão da falta de qualidade, dessas pessoas que não seguem os benchmarks internacionais, né? Eu sei que você sabe isso, Hugo, mas para quem está assistindo talvez não saiba, existe um benchmark internacional aprovado junto à OMS por um Conselho Internacional de Escolas de Osteopatia, estabeleceu, né, regras de formação mínima para ter um osteopata considerado minimamente qualificado. Então, o osteopata minimamente qualificado, ele tem que cumprir 1.000 horas teóricas, 500 horas práticas em 4 anos de curso. Então, sugiro, né, quem está vendo esse nosso bate-papo aí, se algum dia for fazer osteopatia, comece por aí, né, procurar quem te oferece esse tipo de formação. E como a gente tem um certo dificuldade de fiscalização, então tem esses dois lados, né? Muita gente aí acaba fazendo, se dizendo que não é, né? Vender algo e não está entregando. Mas eu acho que no somatório total, é bastante benéfico o contexto, né? Acho que a gente teve muito mais ganhos do que perdas, no geral. E pegando um gancho do que a Luanda comentou, que você fez essa pergunta para a Pri também, sobre a questão da judicialização. Aí eu não posso falar por todo mundo, vou falar de experiência minha, experiência própria. Dentro da osteopatia, a gente não tem muito problema com judicialização. E nem tem muito problema com questão de prescrição, por exemplo, né? Como a Priscila comentou, já passei muito por isso também no começo da minha carreira como fisioterapeuta, de receber aquelas prescrições médicas do que a gente tem que fazer. Como a osteopatia ela é relativamente nova, também muitas vezes nem os médicos sabem direito o que a gente faz, já gera essa dificuldade dele querer prescrever, né, o que a gente vai fazer. Mas na osteopatia a gente vê que os pacientes tentam muito essa questão assim de reembolso de plano, pedem laudos, mas para tentar um reembolso junto ao seu seguro de saúde lá, não uma questão judicial propriamente dita, né? Já vi alguns casos judiciais, talvez não coincidentemente, na área da pediatria, por plagiocefalia, por coisas assim, né? Mas não é uma coisa que eu vejo todo dia no consultório, por exemplo. Eu acho que em áreas onde a necessidade é muito maior, como na neuropediatria, talvez isso seja mais latente. Na osteopatia, nem tanto. Muito bem. Eu acho que a crescente da fisioterapia é algo que sempre que eu estou conversando com colegas fisioterapeutas, a gente percebe. Eu acho que a sociedade cada vez mais reconhece a força e as possibilidades que a fisioterapia oferece. E a gente também está crescendo na ciência, a gente está crescendo em vários aspectos, né? Então, como de uma forma geral, acho que a fisioterapia está se desenvolvendo. Então, vamos voltar aqui para novas perguntas. Vou separar perguntinhas diferentes agora para cada um. Acho que é a última rodada para a gente bater esse papo. Então, eu bolei uma assim, olha, Luanda, se você tivesse uma dica prática para dar para quem está se formando, para quem está no início de carreira, uma dica prática que você acha que fez diferença na sua carreira, assim, algo que você percebe que influenciou muito, mudou o rumo, né? Deu um norte diferente. Você tem alguma dica prática para quem está começando ou de repente está buscando um novo caminho na fisioterapia? Posso dividir em 3 curtinhas? Porque é difícil, né? Eu acho que eu tenho 2 momentos, Hugo. Eu acho que uma dica prática para o seu desenvolvimento profissional, pelo menos na minha área, não tem necessariamente uma relação com a prática clínica, mas eu tenho uma frase do meu orientador de doutorado que faz muito sentido para mim, que é mantenha o foco e esqueça o ruído. Eu acho que quando a gente está construindo uma carreira, vem todo mundo fala, 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 é isso, as nossas áreas cresceram, e agora todo mundo entende, todo mundo. Eu acho que manter o foco, o quanto você quer ser bom e ser bem-sucedido na sua área, tem relação com o ato de não desistir, manter o foco para onde você está indo, porque hoje tem muito ruído, e as mídias sociais são positivas e negativas para esse ruído. Eu acho que essa é a minha melhor dica, é o que eu falo muito para os meus alunos. Depois, eu não tive a oportunidade de usar isso,
mas depois que eu me tornei diretora científica da Brafim, que eu entendi o que a prova de título, que de fato é um especialista em fisioterapia, isso foi muito transformador na minha vida. Entender que o especialista em fisioterapia, por exemplo, neurofuncional, ele tem que ter um conjunto de características, não é fazer um lato sensu ou fazer um curso, na minha área tem muito curso de curta duração, que são valores muito altos, que podem chegar a 10, 12, 20 mil reais alguns dias, mas que eles não te completam como especialista em fisioterapia neurofuncional. Eu acho que então entender esse pilar prático, técnico, mas trazer a ciência, esse processo de utilização da ciência, de desenvolvimento da ciência, a importância de ir num congresso, a importância de ler um artigo, a importância de equilibrar. Eu acho que a prática técnica, o conhecimento técnico, mas com a ciência e tendo como norte qual é a especialidade que você está construindo a sua carreira. Porque tinha neuropediatria, faz o curso disso, faz o curso daquilo, e hoje eu entendo que entender a titulação foi um aspecto muito importante para a minha vida. Eu acho que o terceiro ponto a ciência ela está acessível a todos e ela é de graça. A gente tem a possibilidade hoje, nas nossas épocas, eu tenho certeza que a gente ia lá xerocar o artigo, esperar a revista chegar, era uma época tenebrosa. Hoje, no celular, se o seu paciente chegar, você joga lá e você consegue ler e entender e aplicar no seu dia a dia o melhor para o seu paciente, e isso não tem uma relação com custo financeiro, mas tem uma relação com a sua dedicação. Então, eu acho que eu gostaria muito que alguém tivesse me contado no passado que eu posso oferecer o melhor para o meu paciente e ser o mais bem atualizado possível, lendo a ciência, estudando a ciência, que a pesquisa ela é desenvolvida para o clínico, não para o pesquisador, e que os melhores resultados, as melhores tomadas de decisão que a gente pode ter para o nosso paciente estão na ciência, não no meu acho, ou no acho de alguém, ou na conversa que alguém mediou, mas que a ciência pode ser o que existe de melhor. E na minha área em especial, eu acho que é um dever. Eu acho que a gente tem o dever de oferecer o melhor para o filho de alguém que a gente se propôs a tratar. Então, eu pensaria nesses 3 conselhos práticos: manter o foco, valorizar o nosso potencial de entender e usar a ciência e ter claro quem eu sou dentro da fisioterapia, porque a fisioterapia é muito ampla. Eu acho importante a gente entender a nossa especialidade, onde a gente está e o que a gente precisa ter de conhecimento para se caracterizar como um especialista na área. Poxa, que legal. A gente enfrenta isso mesmo, né? Eu estou na universidade, gosto de pesquisar também, e também estou na clínica, e eu percebo que alguns colegas da universidade rotulam o amigo da clínica como alguém que só está lá na clínica, e o amigo da clínica rotula o da universidade dizendo, ele fica lá no laboratório, né? Eu acho que se a gente conseguir achar um caminho de que quem está na clínica consiga usar a ciência conforme você orientou, né? Buscando artigos ali, e quem está na ciência, produzindo ali, consiga conversar com a clínica para entender qual é a demanda, né? Porque vem da clínica a demanda, né? Então, não teria por que a gente ter essa briga. Na verdade, a gente tem que somar forças, né? Assim, briga no bom sentido, assim, essa fala de um com o outro, né? Eu acho que é esse equilíbrio, né? É isso, a ciência é feita para o clínico, e o clínico dá os desfechos da ciência. Eu acho que, se a gente for resumir, no processo de capacitação é sempre difícil a gente ter humildade. Eu já tive os meus momentos, hoje eu entendo que esse processo de humildade, trabalho em conjunto, é o que pode transformar a carreira de todos e as nossas. Embora pareça uma divulgação, mas não é. Tem muita gente de associação aqui, mas eu acho que as associações, a gente se envolveu nas associações para isso, para tentar aproximar o clínico do pesquisador, a ciência da prática clínica, e às vezes as pessoas nem conhecem as associações, as suas especialidades, não estão nos eventos, que é onde essa interação, esse diálogo acontece, não vou dizer que de forma perfeita, mas melhor mediado. E não é à toa que estão da associação, viu? É porque, como a gente queria discutir carreira em diferentes especialidades, a gente pensei em pessoas
associação porque é quem está enfrentando junto aos associados os desafios da especialidade, né? Então achei que seriam as pessoas que poderiam ter algumas respostas que iam além das experiências próprias, né? É a experiência de estar lutando frente a uma associação. Então não é à toa que todos aqui estão envolvidos na associação, porque o tema eu acho que pedia alguém com esse olhar, tá bom? Obrigado. Durante a carreira a gente passa por dificuldades, né? Assim, desafios. E aí, Pri, por exemplo, diante desses momentos difíceis, né? O que que o que que fazia você se manter motivada na fisioterapia, assim, né? Qual era o segredo, né? Anotei essa palavra, segredo, para te manter motivada diante das barreiras que a gente enfrenta aí na profissão. Vamos lá, acho que acaba entrando num parecido, motivação é o seu sonho, o seu objetivo, né? Então, você nunca desistir do que a Almanda falou do foco. Eu sempre tive um objetivo de trabalhar num esporte competitivo e de fazer alguma coisa no esporte. Eu sempre gostei de esporte a vida toda, então era o foco. E sempre imaginei assim que para esse objetivo tinha que ter caixinhas, né? Essas caixinhas que nem do computador, assim, arquivos que me respaldasse para conseguir esse objetivo. Então, assim, acho que sempre foi trilhado, assim, a dificuldade no começo era muito de estar em algum esporte, que não era uma coisa fácil, e o meu esporte preferido vou falar, sempre foi o futebol. Eu dei vários rolinhos no Hugo na época da faculdade, Sempre mas foi o São Paulo e o futebol. sempre foi o São Paulo. Mas, Chegou onde ela sempre sonhou, impressionante, viu? então, mas acho que assim, e quando eu falava nisso, sempre parecia que era algo irreal com qualquer pessoa que eu estivesse conversando. Então, parecia muito distante. E então eu sempre acreditei, assim, sempre coisa que ouvia em casa de infância, que meu pai falava assim: o estudo ninguém tira de você, né? Então, estuda que ninguém tira de você. Então, eu sempre tentei, assim, não, se buscar essas oportunidades, mas tentar estar preparada para elas se a oportunidade chegasse. E aí eu fui fazendo, né? Comecei na época, eu sempre quis fazer osteopatia também, mas eu não conseguia fazer as duas na época. Aí eu fui na que eu queria fazer inicialmente, que era a fisioterapia esportiva, após. Comecei pela pós do 7, e aí eu tinha que ter uma vivência na área. Então eu acho que assim, o estudo e o network caminham junto também, em algumas áreas, com alguns objetivos. E então sempre teve algum, por exemplo, eu lembro que teve um episódio que, puxa, a Pri não vai dar nesse momento por X motivo. Cara, então eu falei, se o próximo momento eu tenho que estar melhor, eu tenho que estar mais preparada. Ou eu tenho que mostrar para essa pessoa que não existe essa barreira, tem que ser a competência profissional. E então acho que sempre foi isso, sempre quando teve alguma barreira, assim, cara, tem que ter mais coisas em mim para que essa barreira não exista. Eu quis fazer a osteopatia para ser mais uma caixinha de ferramenta no meu dia a dia. Atualmente eu não atendo como osteopata, mas eu uso muito a osteopatia no dia a dia junto. E ela é uma extrema importância. Com certeza me complementou muito. E teve coisas que eu fiz que eu nem sabia porque eu ia usar. Por exemplo, eu fiz o mestrado meio que, deve ser legal. Assim, vou falar, era para, tipo, uma carta na manga se um dia eu precisasse. Cara, e como eu precisei disso para assumir algumas coisas?
não atuo, não tenho a didática de aula, mas ele foi extremamente importante na minha vida profissional. E aí eu fui pegando formações para tentar complementar. E até hoje, né, fui para o congresso agora, semana passada, da IFISPIT. Sábado tem um curso lá que vai vir o pessoal daqui para os fisioterapeutas na clínica, então a gente não para. Assim, no clube, no último 1 ano e meio, nós fizemos 12 cursos para os fisioterapeutas do clube. Então, ou seja, sempre quando teve alguma coisa que me desanimasse, eu pensava que eu precisava fazer para atingir o que eu queria. E eu acho que teve uma coisa dentre elas também, que foi assim, quem não é visto não é lembrado. Então, você tem que estar. Acho que o Hugo falou das associações, as duas, tanto a fisioterapia esportiva quanto a osteopatia, eu fiz a prova do COFITO, também eu tenho que estar inserida. Né? E no caso que eu comecei antes da SONAF, assim, não adianta também eu só passar na prova se eu não atuar. São quase 1000 sócios, não tem como achar todos. Então, você tem que participar. Né? Então, fiz 2 diretorias, ajudei em 2 diretorias regionais, fiz comissão de overhead, comissão de futebol. Nunca imaginei ser presidente da SUNAF, nem passava na cabeça. Mas foram de trabalhos, e foi a mesma coisa no clube. Comecei no São Paulo, tipo, cara, eu preciso ajudar, porque na época não tinha fisioterapeuta no futebol feminino. Falei assim, cara, eu vou lá ajudar. E aí foi indo, foi construindo. Então, acho que você sempre imaginar assim, que não dá para você ficar sentado em casa esperando que alguém bata. Você tem que correr atrás. Você vai ter trocentos tropeços, vai ser muros, mas encontrar o caminho que é nisso. Tá, cada vez mais com as pessoas que estão na área, e para você estar cada vez mais com as pessoas que estão na área, você tem que se complementar para chegar. Acho que, assim, não sei se eu respondi certinho. Oh, respondeu muito. Eu acho que é isso aí. Agora, quando o São Paulo é campeão, a gente vê você lá no campo comemorando com troféu, medalha. E eu fico muito feliz, porque eu sei que desde a graduação esse foi o seu sonho. Hoje a sua filha comemora com você no campo. Eu sei o quanto isso é realização, né? E você merece esforço demais. É um prazer, assim, né? As coisas são grande contexto, assim, de muitas coisas a fazer, os 3 juntos, mas fala dedicação e assim a realização, tipo assim, é que nem na tua casa, né? Você vai querer que sejam as coisas perfeitas, você vai querer arrumado, então dedicar isso. O seu paciente, se o paciente não melhora, você não dorme, sabe? É a mesma coisa. Nunca parar ali no clube, arrumamos uma coisa, já está pensando numa outra que vai fazer, o que essa agilidade para tentar as coisas darem certo, né? E vai acontecer momentos que você fala, eu não acredito, cara, aconteceu isso. Aí agora o que eu faço para isso dar certo? Acho que é isso. Parabéns, Pri. Vamos junto. Diego, podemos ouvi-lo falar agora? Eu acho que uma pergunta meio filosófica aqui. O que você acha? Ó? Qual Fica à legado vontade. qual legado você gostaria de deixar através da fisioterapia? Sabe que às vezes eu até me pergunto por que eu entrei na fisioterapia, né? Eu fui atleta de futebol, né? A Pri que gosta de futebol também, foi atleta de futebol. E quem é atleta sempre tem aquela propensão à educação física, né, cara? E eu acabei entrando na fisioterapia e aí as coisas foram acontecendo na faculdade. Eu entrei na fisioterapia até pensando em desportiva, mas acabei vindo para a terapia manual. Tive contato com o Jones na faculdade, aí que você conhece bem. E acho que hoje, cara, que eu com 38 anos é que eu mais ou menos estou chegando nessa resposta, tá? Mais ou menos, né? Então, por quê? Eu comecei a ver, cara, que uma das coisas que me deixa
contente, vamos dizer assim, né? Me dá uma satisfação interna. Essa percepção de ajuda das pessoas, de ajudar as pessoas. E a fisioterapia é muito isso, né? A gente, na área que eu atuo especificamente, porque não é que a osteopatia só trabalha com isso, mas o meu público acaba sendo muito esse, de pessoas com dor, especialmente pessoas com dor que passaram por já alguns tratamentos e não obtiveram resultado. Então a pessoa ela vem num estágio assim de sofrimento, né, cara? Algumas quase desespero, né? E quando você consegue, no primeiro momento, tranquilizar a pessoa e conduzir um tratamento que melhora a qualidade de vida dessa pessoa, essa pessoa começa a viver de uma forma diferente, começa a conviver com as pessoas de maneira diferente, né? Muda a satisfação dela de viver, isso é bastante recompensador. Então, aí você vai começando a entender, tá, então quando eu dou aula, porque eu também sou docente, assim como você, né, na aula de osteopatia, pô, é um pouco do que eu estou fazendo, né? Então, eu estou pegando aquele aluno ali, ou aquele profissional, pô, tem, às vezes dou aula para cara que tem doutorado, velho, pô. Pensa assim, o cara que tem doutorado, o que que ele precisa de mim? Ele não precisa da minha informação. A informação tá aí, como a Luanda falou, né? Hoje a informação tá aí. Às vezes ele precisa de um aspecto mais pessoal, né? Então eu comecei a ver o seguinte, cara, acho que a minha grande missão dentro disso tudo, no fundo, é ajudar as pessoas. E isso tem maneiras diferentes de você fazer. Com o paciente é um tipo de ajuda, com o fisioterapeuta é um outro tipo de ajuda, quando a gente vai dar aula, ou quando vai fazer um processo aí mais individual, de mentoria, cursos particulares que a gente acaba tendo. Então, acho que o grande legado, cara, que eu posso deixar para a fisioterapia, e eu quero falar isso de uma maneira mais humilde possível, não é prepotência, longe disso. Porque eu sei que isso que eu estou falando, o que eu estou fazendo é pegando um tijolinho e colocando ali, né? Assim como a Luanda pegou um tijolo e também colocou ali, como a Priscila colocou um ali, como você colocou um ali, é deixar a fisioterapia melhor e mais forte. Acho que esse é um legado, porque pegando um gancho de uma coisa que você falou anteriormente ali de tecnologia, cara, não sei se vocês já pararam para pensar, a fisioterapia é a profissão do futuro. Porque assim, a IA não vai lá no paciente de neuro fazer o que a Luanda faz, né? Aí ela pode te dar um protocolo de tratamento lá, te dar um diagnóstico mais assertivo, mas é você que vai ter que ir lá e botar a mão na massa. Né? Na osteopatia é a mesma coisa, na esportiva é a mesma coisa. Olha quanto, cara, clube de futebol movimenta muito dinheiro, né? Então a gente vê muito assim os centros de treinamentos de clubes como São Paulo, como Palmeiras, tecnologia de ponta, né? Mas olha quantos fisioterapeutas tem lá. Precisa da mão, né? Precisa do profissional lá. Então, eu tentei responder sua pergunta de uma maneira bem resumida. Eu acho que é isso, cara. Acho que o legado que eu tento deixar para a fisioterapia é uma fisioterapia melhor. E essa fisioterapia melhor depende de cada um desses processos que a gente vai construindo passo a passo, né? Que no fundo é ajudar as pessoas. O paciente, o profissional, o colega de trabalho. Quando você me convidou, você falou que a gente foi prontamente acessível. E sempre quando eu te convido, você também é prontamente acessível, então fico muito feliz de estar retribuindo. Então, quando a gente se ajuda, a gente é mais forte. Então, para finalizar, existe uma briga meio besta, né? Assim como citaram aqui do clínico e do pesquisador, que na verdade o que a gente precisa é dos dois juntos. Quando tem algumas especialidades, os fisioterapeutas, que é osteopatia, que é quiropraxia, que é outra especialidade, né? Como se quisessem separar, cara, separado a gente é mais fraco. Quanto mais unidos fisioterapeutas tivermos, mais fortes seremos. Só que essa união ela não pode ser só discurso, ela tem que ser prática, né? Prática de atender o meu colega, prática de colaborar com o meu amigo fisioterapeuta da minha área, de outra área, prática de não falar mal do meu concorrente fisioterapeuta, né? Então, eu acho que o sucesso da fisioterapia começa aí, por aí. E se eu posso deixar alguma coisa, é esse tijolinho aí, nessa muralha da China que é a fisioterapia. Muito bem. Puxa vida, eu agradeço. Acho que o objetivo foi alcançado.
Era essa a intenção mesmo, a gente conversar um pouco da profissão. Agradeço de novo, né, a disponibilidade e o carinho que tiveram em participar desse bate-papo, o capricho aí de responder tudo com a maior atenção possível. Eu percebo essa atenção e agradeço e estou pronto para retribuir também, assim como o Diego falou, tá bom? Então, vamos encerrar por aqui e obrigado. Obrigado, vocês são referências para mim e eu vou continuar seguindo e torcendo aí para vocês. Fechou? Obrigada a você, Agradeço. Hugo. Obrigadão. Muito obrigado.